passa dessa vida para outra, no caso, está aguardando a Deus, nós não vemos mais essa pessoa. E ali ela não estava mais vendo Jesus. Ela não estava mais vendo o milagre acontecendo naquela vida. Porque quem fazia o milagre era Jesus. Quem fazia o milagre naquela terra, quem ressuscitava, quem dava vida, quem curava, era Jesus. E Jesus foi morto. Jesus foi morto. Imagina o coração daquelas mulheres ao ver matar Jesus. Ao ver matar os sonhos dela. Quando nós temos sonhos e as pessoas crucificam nossos sonhos, as pessoas falam, você não vai conseguir, não adianta você ficar buscando por isso, porque já está morto. Já está enterrado o teu sonho, você é muito velha, você não pode mais fazer sua faculdade, aquilo que você almejava não existe mais, não adianta. E aquelas mulheres, elas iam de encontro ao sepulcro e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra? Imagina ela, quem vai ressuscitar os nossos sonhos? Quem vai ressuscitar os meus sonhos de ter uma casa, de ter uma vida de sucesso? Quem vai ressuscitar os meus sonhos? Uma diziam para a outra, elas não comentavam ao público. Elas diziam porque elas estavam em comunhão uma com a outra. Elas iam pelo mesmo propósito. Não precisa eu comentar da minha vida com um irmão que não estava com o mesmo propósito. Porque imagina, se elas tivessem comentado com outras pessoas, nós vamos ir até ao encontro do sepulcro de Jesus. As outras pessoas iam falar, para que você vai lá se ele já está morto? Para que você vai lá? Não adianta. Para que você vai tentar fazer uma coisa que já não está dando certo? Para que você vai orar por essa pessoa se essa pessoa não quer salvação? Se essa pessoa não quer mudança? Essa é as palavras que as pessoas do mundo elas falam para nós. Quando nós conversamos com o servo de Deus, se eu conversar com a diaconisa Gisele, eu vou falar, irmã, ora por mim porque eu estou precisando. Ela vai falar, sim, irmã, vamos orar. Se eu conversar com uma amiga minha do trabalho ou qualquer outro, falar, para que faz isso que é mais fácil? Faz desse jeito que é mais fácil, vai ficar orando para quê? Vai ficar buscando para quê? E aquelas mulheres diziam, quem nos removerá a pedra? E elas foram ao encontro. Quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra estava removida. E a palavra de Deus aqui vem dizendo, e olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A pedra, Jesus sabia que elas não iam conseguir retirar. Tem coisas que Jesus sabe, que Deus sabe que nós não vamos conseguir fazer, por isso Ele faz por nós. Tem coisas que eu não consigo tirar do meu coração e Deus tira, porque é muito pesado. Meu ser humano, a minha carne não permite que eu faça isso. Muitas vezes o meu eu não permita que eu ore que eu busque intensamente por uma pessoa que me magoou demais. E Deus faz isso por nós. Deus ajuda, Deus conforta. Deus fala, filho, eu estou contigo. E aquela pedra estava removida daquele lugar. E elas se deram de encontro com um homem vestido de branco à direita daquele lugar. E falaram, o que vocês estão procurando? Jesus, ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vai e conta a todos que ele vai para Galileia. Que ele vai para a Galileia. Imagina elas. Quando o anjo falou, Jesus já ressuscitou. Eu imagino que aquela palavra, a revelação que Deus deu, Jesus, o teu milagre já ressuscitou. A tua vida já ressuscitou. Não, para que chorar? Para que vir para o sepulcro? Para que vir chorar por aquilo que eu já ressuscitei? Por aquilo que já não está mais entre vós? E aquelas mulheres, elas ficaram temerosas, elas ficaram com medo, porque o milagre foi tão grande, porque aos olhos carnais delas, ela realmente não imaginava. Porque se elas imaginassem que Jesus estava ressuscitado, para que elas iam levar aqueles aromas, aquelas coisas para embalsamá-lo? Não haveria um porquê, não haveria lógica elas irem se elas tivessem a certeza que Jesus estava ressuscitado. Então o milagre foi tão grande que elas ficaram com medo, elas olharam, nossa, realmente o meu Jesus é maravilhoso, realmente o meu Jesus. E elas foram, só que vem falando aqui que elas falaram, só que ninguém acreditou.
quando a gente fala, as pessoas não vão acreditar. Tem milagres que quando a gente falar, irmão, aquela pessoa que não anda, ela voltou a andar. As pessoas vão olhar. Não, claro que não. Elas vão ter que ver. Elas vão ter que ver o milagre acontecer na tua vida. Então, por mais que Deus libere a bênção, libere a promessa de Deus, você tem que ser um milagre. Eu tenho que ser um milagre na presença de Deus. Eu tenho que ser a prova viva que Deus fez o milagre. E aquelas mulheres, elas falaram que Jesus tinha ressuscitado, só que ninguém acreditou. Jesus teve que vir, o milagre teve que vir até os 11, até os homens que estavam com Jesus. Muitas das vezes, até mesmo as pessoas que estão ao nosso lado, nós contamos o milagre, nós contamos às vezes aquilo que nós esperamos que aconteça, e as pessoas, elas até sabem, só que elas precisam ver. Até mesmo para a fé delas aumentar, até mesmo para a minha fé aumentar, eu preciso ver o irmão juntamente comigo caminhando. Se eu não consigo orar hoje, eu sei que a minha irmã está orando hoje e ela vai me dar força. E foi necessário Jesus aparecer entre os servos dele e falar que ele ressuscitou. Eu estou aqui. E a ordem que Deus deu foi para que pregasse o evangelho a toda criatura, pregasse da palavra de Deus, porque ele sofreu tudo, ele foi levado ao cativeiro, ele foi crucificado por nós, e era necessário que os 12 que ficaram toda a vida de Jesus com ele, falassem do milagre, falassem daquilo. Então, eu sou o milagre, os meus filhos vão falar da minha vida, os meus netos vão falar da minha vida, os seus filhos vão falar, minha mãe é uma serva de Deus, a minha mãe, ela é uma serva de Deus, e quando ela orava por mim, Deus me libertou. Nós temos que ser esse milagre, nós temos que ser um exemplo na presença de Deus. Cada dia nós precisamos nos aperfeiçoar. As coisas de Deus, elas são loucuras para os homens, porque eles não discernem as coisas espirituais. Somente os espirituais discernem o que é de Deus. Então, aqueles que não entendem, eles vão olhar para nós e vão achar que é loucura. É loucura eu sair da minha casa no frio, vir para cá, ficar sentado escutando falar às vezes coisa que eu não entendo. Isso é loucura para eles. É loucura nós gritarmos, nós falarmos que Jesus é lindo, glórias a Deus, aleluia. Isso para o mundo é loucura, porque eles não entendem o sentimento que nós temos, eles não entendem o sentimento que fez Jesus ser crucificado naquela cruz. Então nós temos que ser loucos, nessa loucura, sabedoria de Deus. Nós precisamos ter essa loucura, nós precisamos ser fervorosos na presença de Deus. A cada dia eu preciso buscar, a cada dia eu preciso fazer a vontade de Deus, para que a presença de Deus esteja na minha vida. Eu preciso a cada dia ser um exemplo para o pessoal que eu trabalho, para o pessoal que eu estudo, para os meus irmãos. Eu preciso a cada dia fazer a vontade de Deus. Deus, ele espera o máximo de mim. Ele sabe, como ele removeu a pedra aqui, que ele sabia que aquelas duas mulheres, com a sua força física, não conseguiriam. Ele pega nas nossas mãos quando não está dando mais, quando eu não tenho mais força, quando eu falo, Deus, não dá mais, a dor está doendo demais, meu coração já não suporta mais essa dor. Deus fala, filha, eu te conforto. Eu fico imaginando, às vezes dói tanto, né, nosso coração, só que quem criou o coração foi Deus, né? Quem criou os sentimentos foi Ele. Então, nada é insuperável. Quando nós perdemos mãe, graças a Deus eu ainda não perdi a minha, mas eu imagino que quando nós perdemos a pessoa que nós amamos, nós sentimos uma dor que nós achamos que nós não vamos suportar. Nós sentimos coisas que para o homem dá vontade de suicidar, fazem loucuras. E essa dor na presença de Deus, Ele conforta, porque Ele conhece. Ele deu o filho dele, Ele viu o filho dele clamando por Ele, e Ele, num momento, Ele falou, aguarda, porque o milagre tem que ser feito. Imagina Jesus clamando ali, Pai, aparta de mim este cálice. Porventura faça a tua vontade, não a minha. Ele a todo momento ele clamava a Deus, e Deus lá de cima ele dando a graça, só que ele sabia que era necessário
era necessário que ele viesse para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui falando da vontade de Deus, falando do amor que Deus tem. Porque hoje em dia não existe amor no nosso mundo. O nosso mundo, no caso, se você falar mal de uma pessoa, se você pisar, as pessoas não estão deixando para lá. Hoje em dia, eles matam sem pensar. Eles estão, no caso, o mundo está tão do maligno, jaz do maligno, que as pessoas não dão mais valor à vida. A nossa vida para o ser humano já não significa nada. Então, se nós não nos apegarmos a Deus, nesse mundo não existe mais nada que venha ser bom para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Não existe melhor lugar do que a presença de Deus. Muitas das vezes é difícil quando a gente está passando por prova. Muitas das vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir, porque Deus, Ele prova que Ele é quem ama. Ele sabe até onde eu vou ir, Ele sabe até onde eu vou conseguir chegar. E quanto mais a prova ela é grande, Deus, Ele mostra que nós conseguimos. Ele mostra que você é capaz, que eu sou capaz de superar tudo aquilo que eu achei que eu não poderia suportar. Tudo aquilo que eu achei que para mim não seria possível. E Jesus, ele veio aos 11, ele certificou-se, no caso ele fez que eles certificassem da presença dele naquele lugar. E ele foi ao Pai. E a palavra de Deus disse: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele passou por todas as dificuldades aqui na terra, que muitas vezes eu falo que eu não vou suportar. E ele sentou à destra do Pai. Imagino ele lá, doeu, só que passa. Tudo passa nessa vida. O tempo, ele cura todas as dores. O tempo, ele sara toda a ferida. Então, que nessa noite nós vamos meditar no sacrifício que Deus fez por nós. Porque nada nessa vida vale a pena a não ser o sacrifício que Deus fez por nós. Porque nem amor, irmãos, eu não tenho filho, mas nem amor de mãe, isso a palavra diz, se compara ao amor que Jesus teve por nós, que Jesus tem por nós. Peço que os irmãos fiquem com essa palavra, medite a cada dia, para que nós possamos a cada dia entender mais da palavra de Deus, entender mais do que Deus tem preparado nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.